no livro de Samuel, 1 Samuel. Quando você abre aí, 1 Samuel. Diz assim: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e Deus se lembrou dela. Vira para o crente que está do seu lado e fala assim: o Senhor, está muito fraco, o Senhor se lembrará de você. Neste momento, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que nos renova nossas forças e nos mantém de pé. E é por causa da Tua palavra que estamos aqui, Senhor. Deus, toma a primazia nessa noite. Fala com a Tua igreja, Senhor. Eu empresto a Ti nessa noite os meus lábios para que o Senhor venha palestrar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Seja exaltado nessa noite, Senhor, e que todos os que aqui se encontram saiam daqui cheios e renovados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Pode ser assentado, glória a Deus. Aleluia. Queridos, a passagem a qual acabamos de ler é uma passagem bastante conhecida, bastante pregada, né? Mas foi o que Deus me pediu que trouxesse para a igreja nessa noite. Aleluia. Talvez você já ouviu falar dessa história de Ana, Penina e Eucana. Mas nessa noite o Senhor irá falar de uma forma diferente com você neste lugar. Você não saiu da sua casa em vão. Você sairá daqui crendo que o Senhor tem poder de fazer acontecer na tua vida. A passagem a qual acabamos de ler nos fala sobre Ana, uma mulher casada com um homem chamado Eucana,
que também tinha uma segunda esposa chamada Penina. A Bíblia diz que a Penina, ela gera filhos, tem um ventre fértil. E todos os anos aquela mulher, ela concebia a Eucana. E Ana não conseguia gerar. Mas a Bíblia não diz que Ana não gerava por obra do mal nem do maligno. A Bíblia diz que Ana não gerava porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. Aqui eu quero abrir um parênteses e já dizer para você nessa noite. Se Deus ele ainda não permitiu acontecer, é porque Ele sabe o tempo certo e determinado de fazer acontecer na sua vida. Ana, ela não gerava, Ana não podia ter filhos, mas ela tinha que conviver com a sua rival. Penina gerava, tinha filhos ano após ano. Ana, Eucana e Penina subiam o monte, iam à casa do Senhor, para oferecer ali sacrifício todos os anos. A Bíblia diz que todos os anos eram a mesma coisa. Imagina comigo, Ana ter que conviver dentro de uma casa, aleluia, cheia de filhos, e ela saber que nenhum dos filhos era dela. Imagina comigo o coração daquela mulher, o quanto ficava angustiado em saber que a sua rival, aleluia, todo ano gerava filho e ela não conseguia. Mas uma coisa eu aprendi na Bíblia, que todas as vezes que Penina irritava Ana, ela aproximava Ana mais de Deus. Ela usava, aleluia, os sonhos de Ana, o desejo de Ana para tentar soltar, mas ela aproximava Ana de Jesus. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Talvez você fale assim: ó, diaconisa, todo ano eu faço a mesma coisa. Todo Natal é a mesma coisa. Todo Dia das Mães é a mesma coisa. Todo aniversário é a mesma coisa. Entra ano e sai ano e nada acontece. Entra ano e sai ano e nada acontece. Mas nessa noite o Senhor se lembrará de você, querido. Aleluia. Glória a Jesus. No versículo 19, que nós acabamos de ler, diz que Eucana, depois, na manhã seguinte, se levantou, adorou o Senhor, então voltaram para casa, teve relação com a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Se você reparar nesse versículo, antes do Senhor se lembrar de Ana, a Bíblia diz que eles se levantaram e adoraram. Aleluia. A Bíblia diz que todo ano Ana subia e era, aleluia, provocada por Penina, que tinha um ventre, que gerava filhos, né? Todo ano era a mesma coisa, iam oferecer sacrifícios, e Ana ali, sem ter do que se agradar. Aleluia. E Penina todo tempo provocando Ana. Imagina comigo na minha conjectura. Ana dentro de uma casa lavando a louça e tendo que lavar uma mamadeira. Imagina comigo Ana limpando uma casa e tendo que tirar uma fralda do meio do caminho. Imagina comigo Ana fazendo uma comida e tendo que fazer uma sopa separada com um filho que não é dela. Mas o que Ana não sabia é que para gerar um milagre é necessário suportar o processo. Eu não
amava muito. E eu fui estudar um pouco mais sobre isso. E o Espírito Santo de Deus palestrou no meu coração, pastores. Só é necessário, aleluia, mostrar do lado de fora aquilo que nós temos certeza do lado de dentro. Quando ele mostrou do lado de fora aquilo que ele tinha certeza do lado de dentro. Eu amo o Senhor, Osana. Eu amo estar na casa do Senhor, mas eu tenho que demonstrar do lado de fora o que eu tenho certeza do lado de dentro. Aleluia. Eucana, ele dava porção dobrada a Ana, porque a amava muito. E certo dia, enquanto ofereciam sacrifícios ao Senhor, a Bíblia diz que Ana, aleluia, ela não comeu, não bebeu na mesa, e se levantou dali chorando, com o coração angustiado, amargurado, entristecido. E a Bíblia diz que Ana, ela corre para o altar do Senhor. E ali ela começa a derramar lágrimas. Ali ela começa a derramar diante da presença do Senhor que seu coração estava sentindo. Imagina comigo quantas lágrimas aquela mulher não derramou aos pés do Senhor, porque já não aguentava mais. Ana já estava no seu limite, querido. Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu limite é o ponto de partida de Deus. Quando você pensa que está no seu limite, que não consegue mais, que não aguenta mais, é aí que Jesus ele entra, querido. É aí que ele se levanta do trono ao teu favor. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor do seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes você chegou aqui já no seu limite, já esgotado, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: o seu limite é o ponto de partida. Oh, aleluia! Quando nós pensamos que não aguenta mais, que não tem mais jeito, que acabou a história aqui, aleluia, Deus ele entra para mostrar que a última palavra é dele, querido. Ana, aleluia, poderia até pensar, aleluia, que ela não ia conseguir gerar o seu filho, aleluia, mas ela tinha certeza, oh Deus, que ela sabia que o Senhor tinha poder para fazer acontecer. Oh, aleluia. Penina perseguia, afrontava, era ofensora de Ana. Imagina nos dias de hoje, nós convivermos 24 horas com uma rival dentro de nossa casa. Será que nós iríamos suportar? Você saber que seu marido se deitava com a rival, tinha filhos, e com você não consegue ter? Será que suportaríamos viver o que Ana viveu? Aleluia. Talvez você olhe para o tamanho da sua luta, talvez você olhe para o tamanho do seu problema, aleluia, e acha que é grande demais. Mas eu sempre penso dessa forma, pastora. Quando eu vejo que eu estou passando por um momento difícil, quando eu vejo que algo começa a se levantar para tentar me parar, ou para tentar me abalar, eu lembro que existem pessoas numa situação pior do que a minha. Aleluia. Porque não existe coisa melhor do que ter duas pernas, dois pés, dois braços, ter olhos, ter boca, ter ouvidos e poder vir à casa do Senhor e ouvir a palavra dele. Não tem coisa melhor, querido. Talvez você saiu de casa, a sua despensa está vazia. Talvez você saiu de casa e seu marido está preocupado porque não tem de onde tirar o recurso. Mas o recurso
seu filho sem ter o que comer? A Bíblia diz, pode uma mãe que amamenta seu filho pedir pão, ela dá pedra? Ana tinha a dificuldade dela. Ana tinha o problema dela. Naquela época, que para ela era o seu limite. Aleluia. Mas ela não sabia. Oh, glória a Deus.
Ana sabia que o Senhor que ela servia tinha poder de fazer acontecer algo sobrenatural na vida dela. E Ana sabia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ela não precisava ser, aleluia, ela não precisava gerar para ocupar um espaço que já era dela. Ela não precisava dar um filho para Eucana, porque ela já sabia que Eucana amava mais ela do que a menina. O que eu quero te dizer nessa noite, queridos, é que você, aleluia, não precisa se preocupar com as dificuldades, sabendo Deus que te ama. Porque eu tenho certeza que se vocês têm sido fiel ao Senhor, o Senhor fará acontecer no tempo certo. Aleluia. Nós sabemos que tudo que temos vivido aqui na terra é só de passagem. Aleluia. Estamos aqui só de passagem. Fomos chamados e escolhidos, aleluia, só para pregoar a palavra do Senhor, para anunciar o Evangelho, porque o bem e o maior galardão está no céu, queridos. Aleluia. Então a Bíblia diz que Ana, ela vai no lugar certo. Chegando lá, o profeta, aleluia, vira para ela, por ver ela chorando muito. E ele até pensa que ela está embriagada. O profeta Eli, ele acha que ela bebeu vinho ou alguma bebida alcoólica, porque aquela mulher chorava demais. E a Bíblia diz que o profeta vira para ela, aleluia, no versículo 13, diz assim, ó: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não tenho bebido vinho nem bebida fermentada. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz, e o que o Deus de Israel lhe conceda a sua bênção. A atitude que Ana teve de ir até o altar do Senhor, de se levantar, aleluia, e até o altar do Senhor derramar suas lágrimas, foi essencial. Era tudo que Deus queria. Ana precisava de um milagre, Deus precisava de Ana. Ana subia todo ano, ano após ano, para oferecer sacrifício, mas não era a mesma coisa. O que Deus precisava de Ana é que ela viesse trazer diante do seu altar a sua melhor oferta, que era rasgar a sua alma perante o Senhor. Talvez ela subia ali para sacrificar ano após ano para o seu marido, mas não era a mesma coisa. Ah, eu vou subir porque é tradição do meu marido e eu preciso ir. Mas ela não subia para prestar um culto a Deus. Talvez ela não subia para oferecer o seu melhor ao Senhor. Ela subia para acompanhar o seu marido porque ela sabia já o que iria acontecer. Ela já sabia que quando ela subisse àquele lugar, ela seria irritada, afrontada pela sua rival. Mas ela toma uma
Queridos, é sobre ter fé. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então ter fé é você crer que vai acontecer. Aleluia. Às vezes a gente usa a fé para tantas pessoas e quando é para o nosso problema a gente não consegue utilizar a nossa fé. Às vezes a gente usa a fé para o nosso irmão do lado. Não, vai acontecer, eu profetizo em nome de Jesus, mas esquecemos de profetizar em nossa vida e crer que também vai acontecer em nossa vida, mas no tempo do Senhor. Aleluia. Nessa noite, querido, não saia daqui com dúvidas de que o Senhor, aleluia, se levantará ao teu favor neste lugar. Deus não te trouxe aqui, até aqui, para ouvir essa palavra e sair do mesmo jeito, não. Deus te trouxe aqui para te dizer que 2025 é um ano de vestes novas. 2025 é um ano de calçado novo. 2025 será um ano de bênçãos do Senhor sendo derramada sobre ti e sobre a tua casa. Aleluia. Então que nessa noite se coloque de pé. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu já quero terminar. Glória a Deus. Quando o profeta Eli vira para Ana e diz: Ana, mulher, vai em paz e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. O que me chama a atenção aqui é que por a minha conjectura, tá, querida? A Bíblia não diz. Mas acredito eu que por essa nem o inimigo esperava essa atitude de Ana. Aleluia. A mulher estava sendo afrontada, a mulher estava sendo perseguida, a mulher estava sendo dia após dia, ano após ano, aleluia. Entrava ano e saía ano, e a história de Ana era a mesma coisa. Mas o que me chama a atenção é que ela teve uma atitude, se levantou e decidiu mudar, aleluia, a sua história, se lançando aos pés de Jesus. Nessa noite não saia daqui com dúvidas do que o Senhor irá fazer na sua vida. Aleluia. Mesmo que Penina esteja te apontando aí fora, mesmo que olhem para você e não dão nada, mas creia que o Deus que te chamou, Ele tem poder, querido, de fazer acontecer. Aleluia. E no tempo do Senhor, as promessas dEle irão se cumprir na tua vida e na vida da tua família. Em chovendo, na tormenta, me livrei. Meus problemas transformei, minha tristeza me mudou. E vestiu roupas novas, pôs azeite na cabeça e me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Aleluia. Saia daqui, querido, crendo que o Senhor, no tempo certo, irá fazer acontecer. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.